amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natália Vogel. E não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve aí no canal para dar aquela forcinha. Comenta, compartilha com seus amigos e bora para mais um vídeo. No vídeo de hoje, não é fugindo do assunto, mas muitas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre a minha mãe, se eu me importaria de falar, se esse assunto me abalava. E eu falei que não, ao contrário, a gente dá muitas risadas quando lembra dela, porque ela era uma pessoa bem atrapalhadinha, né? E às vezes até engraçada, chegava a ser engraçada. Na época eu não achava engraçado, ao contrário, eu sentia muita raiva porque eu passava vergonha com as coisas que ela fazia, né? Que eu era o alvo. Mas enfim, tem muita gente que já conheceu ela, né? Tem muita gente que conheceu, ela era uma pessoa incrível, não é porque era minha mãe, mas ela gostava de ajudar as pessoas, ela gostava de casa cheia, tá fazendo comida para as pessoas virem para casa dela comer. E, enfim, era muito boa mesmo, muito boa mesmo. Quem conheceu sabe que eu não estou mentindo, não estou falando demais só porque é minha mãe. Mas algumas coisas que ela era meio atrapalhada e até chegava a ser engraçado. Em uma das vezes que eu lembro, que ela ligou para uma rádio. Na época a gente não tinha celular, então era aquele tempo de cartão, sabe ainda? Cartão que você usava em orelhão, que é pouco a gente se vê hoje em dia, não tínhamos celulares na internet. E a gente foi morar na cidade. Na verdade, a gente vivia nessa vida. Ia em Juazeiro, voltava pro sítio. E em uma dessas idas, ela esqueceu de levar a nossa transferência, que era a minha e do meu irmão. Nós somos os mais novos. E ela precisou, como era um pouco distante e o tempo era difícil de arrumar dinheiro para ir e voltar, nem todo mundo tinha carro. Então ela resolveu ligar na rádio. A rádio era o meio de comunicação que a gente usava nesse tempo, né? Quando queria passar um recado para alguém. Então ela foi lá, eu fui junto com ela, sempre vivia grudada com ela. E em meio à ligação, o locutor sempre falava: pode deixar o seu recado, você está no ar, né? Era o Vicente Alexandre na época. E ela falou convicta de que estava falando certo. Então ela já foi falando: eu quero deixar um recado para o meu filho, Roberto, em Santo Antônio dos Poceiros. Quero falar para ele vender os meninos e mandar a transferência do jumento. Que no caso seria eu e meu irmão, né? Ela queria falar o contrário, mas ela se atrapalhava toda e nem percebia que estava falando isso. E eu lembro que o radialista riu pra caramba nesse dia. Uns dias atrás eu estava comentando com ele no Facebook, se ele lembrava desse caso, e ele até riu e falou que sim. E era sempre assim, era uma coisa atrás da outra. E eu bravo lá, né? Porque eu que estava passando vergonha. E essa era uma das histórias. Aí teve outro episódio que a gente viajando, eu e ela de novo, né? E ela sempre gostava de viajar com bicho, sabe? Transportando galinha, porco, essas coisas. E eu odiava, na verdade, né? E uma vez a gente foi pegando carro entre uma cidade e outra, pegava um carro, descia. E a última cidade a gente precisava entrar no ônibus. Quando ela parou o ônibus, o motorista falou que não era permitido animais dentro do ônibus. E ela falou que não estava com animais, só que ela, na verdade, ela estava, né? Ela tava com uma galinha dentro de uma caixa, toda perfurada. Aí o motorista acreditou e deixou a gente entrar. E na hora que a gente foi entrar, lá é o contrário, a gente entra pela porta de trás para descer na frente. Aqui em São Paulo a gente entra na frente para descer atrás. E na hora que ela foi lá para pagar a passagem para a gente passar a catraca, o motorista começou a andar e a caixa com a galinha foi com tudo para frente. E a galinha começou a carcarejar, né? A gente passou e ela ficou toda lá desconfiada, toda de carinha baixa. E o motorista falou: senhora, você falou que não estava com animal, não é permitido transportar animais. Aí ela falou: não é animal não, é a minha filha que está fazendo isso comigo, né? E eu fiquei morta de vergonha. Quando eu abri a boca para falar que não era verdade, ela pegou meus cabelos, deu uma puxadinha para eu ficar calada. E mais uma vergonha pra mim, né? Hoje a gente lembra e dá muitas risadas, mas na época eu tinha uma raiva daquela, sabe?
E tem mais alguns episódios que não dá para lembrar tudo de uma vez. A outra que eu lembro, que também ela era muito católica, né? Quem conheceu ela sabe que ela era bastante católica. E a gente foi levar almoço na roça para o meu pai. E uns trabalhadores lá no sítio, quando eles trabalhavam na roça, a gente tinha que levar o almoço na roça. Aí fomos nós duas. No caminho, era uma serra lá, enorme lá. Eu não lembro direito que eu tinha uns 7 a 8 anos de idade. E no meio do caminho, a gente avistou uma onça. E ela ficou apavorada. Eu era muito pequena, o mato me cobria, não dava para mim ver nitidamente a onça. Eu via só sabe, aquela sombra passando, correndo, tentando atalhar a gente, não sei. E ela apavorada, ela ficava muito apavorada. E ela ficava falando, grita pelo seu pai. Quando eu gritava, ela falava, cala a boca, corre, corre que a onça vai pegar a gente. Quando eu corria, ela falava, volta para trás, vem para cá para a onça comer nós duas. A minha cabeça ficava muito confusa. Eu sei que em meio a tudo isso, ela viu que a gente ia ser pego por essa onça e como ela era de bastante fé, ela falou assim, vamos rezar o rosário apressado aqui comigo, pra gente se livrar dessa onça. E eu fiquei pensando, rosário apressado, eu não sei rezar nem devagar, quanto mais apressado. Eu sei que ela ajoelhou no chão lá, mas a fé dela era tão grande, é por isso que se fala, né, que a fé move montanhas, e realmente. Ela ajoelhou lá no chão, quando ela ficou tão atrapalhada que ela falou assim, valei minha santa onça, senão Nossa Senhora me come, que seria o contrário. Ela tem essa mania de falar o contrário, eu não sei porquê. Ela ia falar, valei minha Nossa Senhora, senão essa onça me come. Ela falou, valei minha santa onça, senão Nossa Senhora me come. E eu confusa, era uma criança, eu ficava pensando, isso é o rosário apressado? Mas com aquele medo, aquele pavor. Eu sei que depois o meu pai veio encontrar com a gente, a santa onça dela foi embora, né, porque ninguém viu. E quando a gente voltou embora ainda, que a gente encontrou uma amiga dela no caminho, já quando estava no povoado, e ela realmente, ela assustou muito. Desse tempo pra cá ela ficou doente e não se recuperou mais. Ela assustou muito e a amiga falou, o nome dela era Maria de Lourdes, ela falou, Lourdes, mulher, como tu tá pálida, o que aconteceu? Aí ela respondeu, pelo milagre da onça, Nossa Senhora não me comeu. A mulher ficou assim também, sem entender, com cara de espanto, né? Mas quando ouviu falar em onça, se interessou para saber o que realmente tinha acontecido. Essa era a minha mãe, né? Bem atrapalhada. Entre tantas outras coisas que ela já fez, que não dá para lembrar tudo na hora, mas aos poucos eu for lembrando e alguém se interessar em saber aqui, eu vou falando. Mas também ela era uma pessoa maravilhosa, era, nossa, muito boa mesmo. Gostava muito de ajudar as pessoas, todo mundo lá, não sei de que a gente morava. Aí até hoje, quando a gente vai sempre na casa de alguém, tem uma foto dela. A gente até se emociona, porque sabe que foi uma pessoa boa, que fez muitas coisas boas, né? E eu fico grata pelo amor das pessoas que tem por ela. Eu acho que foi através dela que eu ganhei tantos amigos como eu tenho hoje. Graças a Deus, eu sou muito grata por isso. E no vídeo de hoje é mais falando essas coisinhas aí sobre ela que foi pedido. E se você gostou, você já vai deixando o seu like aí, comenta, compartilha. E o próximo vídeo vai ter mais participação, que era para ser esse, né? Mas eu preciso manter uma sequência de vídeo no YouTube. Então, quando não dá pra mim publicar o que eu já tenho em mente, eu tenho que fazer um qualquer aí. E como foi pedido esse, lá vai esse daí. Eu espero que vocês gostem mesmo, gostem bastante. Porque para quebrar também esse, tipo, é direcionado à depressão. Mas também para ajudar, né? Para vocês rirem um pouquinho com essas histórias aí. Aí para dar aquele quebra, naquele gelo, aquela angústia do dia a dia, para vocês se superarem rindo, brincando, interagindo. E aqui o meu canal está de portas abertas para vocês. Sempre que quiserem participar, manda um oi aí para mim lá no meu Facebook, lá no Instagram. E quem tiver meu contato pessoal, manda lá no meu contato pessoal também. E eu vou ficar muito feliz com a participação de vocês, tá bom? Eu não posso esquecer de mandar o meu beijão todo especial para minha amiga Neuzimar e Mauriti, Tassiano, meus grandes amigos, filhos deles. E a Mazinha, Dona Mazinha, a mãe da Neuzimar também. Uma mulher muito especial também, é um exemplo de superação.
Quem conhece ela sabe que ela é um grande exemplo de superação, que vocês podem ver nela que todos nós temos problemas, mas que nós temos cada dia um motivo para seguir em frente. Um beijo, Dona Mazinha, o Neirismar e a toda a família, o pai da Neusimar, que eu esqueci o nome dele, mas um beijo para toda a família. Amo vocês, vocês são um exemplo de superação. Um beijo e até o próximo vídeo.